Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio inédito do Medcast FAP Araripina. E hoje colocaremos em pauta dois assuntos de extrema importância para a nossa formação médica e também para o conhecimento geral dos nossos ouvintes. Abordaremos sobre a importância da saúde mental, em especial da valorização da vida e do combate ao autoextermínio, em comemoração também às celebrações do mês do Setembro Amarelo. E para isso nós contaremos com uma conversa muito dinâmica com um convidado especial. Nós contamos com a presença hoje do Dr. Omar. Muito obrigada, Dr. Omar, pela sua presença aqui hoje. Obrigado Pode se pelo apresentar. convite. Boa noite, pessoal. O meu nome é Omar, sou médico, hoje especialista em medicina de família e comunidade. Tenho o prazer, em estudar bastante a parte da psiquiatria, tenho 2 pós-graduações, apesar de ainda não ter o RQE para dizer que eu sou psiquiatra, mas eu atuo na área já há alguns anos, e fico muito feliz pelo convite feito por vocês, como eu puder ajudar. Nós que agradecemos a presença. Então, nós vamos dar início a uma conversa bem dinâmica sobre esse assunto que é de extrema importância para cada um de nós, para o nosso conhecimento e também para apoiarmos aquelas pessoas que, porventura, venham a precisar de uma mensagem amiga, de uma palavra de empatia. Então, vamos dar continuidade. Que em setembro nós abordamos esta temática, nós já sabemos. Mas como surgiu o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo surgiu no Brasil em 2015 pelo Centro de Valorização à Vida, inspirado em algumas campanhas internacionais de prevenção ao autoextermínio. O símbolo é o laço amarelo. Esse símbolo foi escolhido em memória de um jovem norte-americano, Mike M., que tirou a própria vida em 1994 e era conhecido entre os seus amigos pelo seu carro amarelo. E desde então, o mês de setembro é marcado por ações que buscam quebrar o tabu em torno da saúde mental e do autoextermínio, incentivando o diálogo aberto, o acolhimento e a prevenção. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a iniciativa acontece durante todo o ano. Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Em 2015, o lema é: se precisar, peça ajuda. Tendo em vista a notoriedade desta temática, o senhor poderia nos falar sobre alguns indicativos de que alguém está em sofrimento psíquico? Isso é muito importante, Eduarda? Em relação ao sofrimento, eu vou falar um pouquinho mais da minha experiência para a gente poder chegar nesse ponto, Eu, além de estar aqui na docência do ensino superior, já há 20 anos nessa área, dentro do consultório também, nós temos observado um número crescente em relação à procura de atendimento para crise de ansiedade, para crises depressivas, que a gente vai chamar de transtornos. São doenças que causam disfunção para a pessoa e isso pode levar a sofrimento. Então, geralmente, a pessoa, quando está em sofrimento, as queixas principais que a gente percebe são deixar de fazer as atividades que antes fazia, deixar de fazer coisas que davam prazer, ao fazer. O isolamento, não só físico, mas social, a pessoa prefere ficar sozinha, ter poucos amigos. Começa a ter prejuízo e alterações no padrão de sono, no padrão de alimento também. Algumas pessoas comem além e outras comem aquém, E isso tudo essas mudanças radicais no padrão de vida de cada uma já demonstram um certo padrão de sofrimento. Então, ficar bem atento quanto a essas pequenas mudanças, tá? E é importante que a gente traga a participação de todos nessa percepção quando a gente fala em relação a conhecer os colegas, Olhar mais de perto. Talvez aí, no que eu tento bato o martelo durante as nossas conversas, que é sobre a empatia. É perceber o outro. Sim. Tá? Eu espero ter respondido. É verdade, doutor Mar. E assim, essa é uma questão ainda um pouco complicada de se abordar, porque, querendo ou não, por muitos, ainda é vista como um tabu, como o sofrimento
psíquico das pessoas muitas vezes é enxergado a depender da crença por falta de fé, a depender do contexto social que está inserido por fraqueza e a depender também de outros fatores por frescura, simplesmente. Então, abordar questões como a saúde mental no ambiente acadêmico, que querendo ou não é ainda mais forte por conta das pressões que nós somos submetidos diariamente a enfrentarmos, é um assunto muito relevante. E ainda dentro dessa temática, o senhor acredita que existem grupos que são mais vulneráveis a terem sofrimentos psíquicos, a ideais de autoextermínio? E se sim, quais são os fatores que contribuem para que essa incidência nesses grupos seja ainda maior? Aí nós temos que pensar em alguns vieses, né, em algumas alterações. Por que que eu estou dizendo isso? Nós temos perfis diferentes de sofrimento em determinadas idades. Se eu pegar adolescente, as mudanças de criança para a fase adulta, isso traz um sofrimento. A aceitação social, a busca, a autocobrança, é muito comum de observar isso. Então, para o padrão de adolescência, eu acho que o mais importante é essa autocobrança, talvez a falta de maturidade emocional. Eu não culpo em relação aos pais, porque eu imagino que nenhum pai queira criar o seu filho de maneira inadequada ou queira errar, mas o mundo muda, né? Existem as questões hormonais da adolescência que também são importantes citar aqui, como um fator que pode predispor essas alterações emocionais e causar sofrimento. Hoje a gente fala muito também na questão ainda da adolescência, a questão da tecnologia, a comparação do adolescente com o que ele vê na rede social. Isso também traz muito sofrimento. Por quê? Nós sabemos que a felicidade, felicidade não é um sentimento contínuo. Nós temos momentos felizes e momentos difíceis. E para o adolescente, talvez isso ainda esteja num momento de transição de entender isso, que não é tudo que eu vejo ou que eu escuto dentro de uma telecomunicação que faz com que eu seja menor ou pior do que aquela pessoa. Mas existe isso frente à adolescência. Quando eu falo na fase mais adulta para o idoso, e até vou puxar a sardinha um pouco para o idoso, o sofrimento é um pouco diferenciado, porque envolve outras mudanças. Olha só o papel do paciente idoso, né, da pessoa idosa. Ele vê os filhos casando, os filhos indo para a vida deles. E nós temos um nome para isso chamado de síndrome do ninho vazio. É quando começa a casa do idoso ficar vazia. Isso traz um sofrimento. Quando eu começo também a observar as pessoas idosas que faziam parte da minha vida de idoso, morrendo, mudando. Então, são alterações diferentes. Qual que é a grande característica do sofrimento que talvez a gente consiga ligar, né, entre essas partes? Prejuízo funcional. Então, independente da idade, essas autocobranças, essas mudanças podem levar a um sofrimento e a perda da funcionalidade. Então, o idoso deixa de fazer as coisas, o adolescente ou vai passar por crises que nós chamamos de ansiedade ou por crise de tristeza, o sofrimento pelo futuro e o sofrimento pelo passado. E dentro desse contexto, talvez a dor dessas pessoas sejam tão grandes que elas pensam até nessa questão do que a gente falou agora, que é a pensar em auto-exterminar-se, né? Como se fosse o alívio da dor, daquela dor emocional. Então, são padrões diferentes. Eu queria deixar essa relação que, independente da idade, o sofrimento eu começo a observar mais quando há perda funcional, perda nas qualidades da sua vida, do dia a dia. Eu respondi sua pergunta? Sim. Sim, muito bem respondido. Então, doutor Omar, a gente já abordou aqui quais são alguns sinais de sofrimento psíquico. E a gente sabe que essa é uma temática bastante delicada e que não afeta apenas o indivíduo, afeta todos ao seu redor. Mas nós sabemos também que, na verdade, essas pessoas que estão ao redor, se tiverem um olhar empático e souberem como agir, elas também podem ajudar muito. Então, gostaria que o senhor nos falasse um pouco. Quando uma pessoa percebe que alguém do seu convívio, alguém que ela ama, alguém com quem ela se importa, alguém que está lá ao lado dela, seja quem for, está em sofrimento, como ela deve agir? E a própria pessoa em sofrimento, o que é que ele deve fazer? Quem ele deve buscar? Como ele deve agir? Fala um pouco pra gente.
Muito bem, Eduarda. É importante a gente falar aqui de 4 palavrinhas que são muito importantes nesse contexto, tá? O primeiro é a empatia, que é a capacidade da gente perceber no outro uma dificuldade, uma percepção do outro. Existe uma outra palavra chamada compaixão, que fica acima da empatia, ou seja, quando eu consigo chegar no ápice da minha empatia, eu tenho essa palavra compaixão. O que significa compaixão? É fazer pelo outro. Uma coisa é eu tentar me colocar naquela percepção da pessoa, que é a empatia, mas a ação da empatia é essa compaixão. Então eu preciso primeiro perceber o outro. Acontece que nem tudo que tem que ser dito é dito pelas palavras. Então, quando eu digo isso, eu estou me referindo à linguagem verbal e não verbal. A pessoa que está em sofrimento emocional, maioria das vezes ela não consegue disponibilizar esse sentimento de maneira verbal, ela não verbaliza. E muitas das vezes o sofrimento dela é perceptível. Então nós vamos usar muito a linguagem não verbal. Dessa forma a gente consegue perceber. É importante também lembrar que dentro desse conceito de empatia, de compaixão e de linguagem não verbal, eu preocupo também com a questão do isolamento. Então, quando eu percebo a pessoa em isolamento, eu preciso olhar além das palavras para tentar pensar nisso, né? A mudança da rotina, a pessoa que tinha boas notas, de repente começa a não ter, a pessoa que estava num ciclo de amigos começa a não ter. Então, a aproximação geralmente é feita por pessoas mais próximas. A sugestão seria isso, né? Buscar uma pessoa que tem uma relação de amizade mais próxima e, a partir dela, aplicar a empatia, a compaixão e a leitura não verbal. Assim a gente pensa e tenta identificar. Agora, tem o que nós chamamos de sorriso do palhaço. Já ouviram falar sobre isso? O palhaço ele está sorrindo, mas lá por dentro tem um sofrimento. Então, às vezes, essa percepção ela é camuflada, né? Tem uma frase de... O autor é desconhecido, mas diz assim, ó, nem sempre o rosto retrata as mágoas do coração. Tem vezes que a dor nos mata e os lábios sorrindo estão. Então existe essa questão da dificuldade de perceber, né, de fazer o diagnóstico. Mas ao perceber, empatia, compaixão, acesso total à linguagem não verbal. Eu preciso ler o paciente. Ok? Ok, doutor Mar. E continuando, agora entrando, na verdade, em um outro tópico, nós vamos falar um pouco sobre medidas de valorização à vida. Primeiramente, da importância de promover ações de valorização à vida, não somente quando já está em situações muito avançadas, em que muitas vezes a pessoa pensa que a única saída é o autoextermínio, mas antes disso, um pouco antes disso, promover ações que realmente mostrem a essas pessoas que viver importa, que a vida delas importa e que nós estamos nos importando com cada uma delas. Então, primeiramente, eu gostaria de saber qual é a importância de uma pessoa estar inserida em um contexto social, de ter hobbies, de manter relacionamentos interpessoais. Como isso é importante para manter uma saúde emocional, para manter também sinais de sofrimento psíquico mais nítidos, caso ela venha a começar a apresentar esses sinais. Como é importante manter uma vida social nesses casos? A pergunta muito pertinente. Eu acho que quando a gente fala, né, do que faz a pessoa ter a percepção de tristeza, de pensar em se machucar, né, por dores passadas, isso está envolvendo muitas coisas, principalmente o ambiente por onde ela passou, né, a forma que ela foi criada, a família nesse contexto. Quando a gente percebe que a pessoa está em sofrimento, o que a gente prescreve e orienta ela? Prescreve exercício físico, né? Se fala muito em artigos e pesquisas aí, exercício, uma boa alimentação e redes sociais. Redes sociais que eu digo não só a parte de computador e celular, mas de ter relacionamentos sociais. Estar socialmente inserido. Por que isso é importante? Primeiramente porque todo ser humano, socialmente, ele precisa viver em sociedade. Socialmente, sociedade. A palavra já entrega isso, né? Acontece que a pessoa, quando está em sofrimento, ela não consegue enxergar. É como se a vida dela tivesse em preto e branco. Perde a cor, perde a alegria, perde a vontade.
Em algum momento a gente vai ter que intervir, talvez com medicação, talvez com terapia, mas para chegar nesse ponto, na conduta, na condução desses casos, né, eu preciso fazer um diagnóstico. Então, as respostas, as perguntas que vocês me fizerem, as respostas que eu trouxe, das questões anteriores, preparam para que eu perceba. Agora, o que a gente prescreve nessa situação? E do jeito que você trouxe assim, a valorização à vida, fica muito mais interessante. Primeiro tem que ter noção que a vida não é feita só de momentos felizes. Ela tem momentos felizes e difíceis. Saber que quando eu caio, eu preciso sacudir a poeira e levantar. E continuar essa caminhada. Acontece que algumas pessoas vão ter maior dificuldade em perceber isso. Então, o que é uma queda, e isso é interessante porque dizem popularmente que um homem gripado é uma mulher tendo um bebê, né? Uhum. Então, às vezes, a tempestade não é nem tão grande, mas para aquela pessoa, e aí, Eduarda, pensando na questão da empatia de novo, às vezes aquele problema para mim não é tão grande, mas como será realmente para aquela pessoa? Pensando nisso tudo, eu começo a pensar que falar de qualidade de vida, falar de valorização à vida, toda vez que eu valorizo a vida, eu me afasto da ideação de autoextermínio, de fazer mal para mim mesmo, ou até para os outros, né? Então, eu não sei se foi essa, se essa é a resposta para o que você me perguntou. Mas se não respondi, eu peço até para que a gente complemente, tá? Se a gente for falar em termos mais técnicos, um exercício físico vai melhorar os neurotransmissores, a autoestima, né, o contato social com outras pessoas. Então tem vários pontos de vista a serem discutidos. Aí dependendo como a gente quer que o nosso público se beneficie da nossa conversa. Sim, não, era basicamente isso mesmo, entender a importância de viver em sociedade, porque afinal de contas nós somos seres sociais que necessitam uns dos outros para desenvolver muitas habilidades ou até mesmo para melhorar psicologicamente e fisicamente algumas das nossas habilidades. E Eu quero te cortar até só para complementar, Uhum. para fazer parte do nosso raciocínio. Existe um autor que escreve sobre o poder das metas, Paulo Vieira. Ele é um dos maiores coaches que existem hoje no Brasil. Sim. E é uma referência mundial. O poder das metas, eu estou falando que a pessoa que tem objetivos a serem alcançados, elas andam para frente. Mas, ao mesmo tempo, se eu não tenho um objetivo para alcançar, qualquer caminho serve. E esse caminho que eu estou seguindo sem rumo, pode ser que seja um caminho da infelicidade. Então, ser resiliente também faz parte do processo. Eu falei tudo isso para chegar na resiliência. A pessoa que persiste é diferente da pessoa que insiste. Quando eu vou para um lado e está dando errado, eu tenho a escolha, né, de escolher outras coisas, outros caminhos. Isso é a persistência. Tentar diferente. Ser resiliente é criar novos caminhos para que funcione, tá bom? Desculpa ter cortado sua pergunta. Não, sem problemas. E ao longo da nossa conversa a gente mencionou também que as pessoas em sofrimento, elas mesmas podem pedir ajuda. E o Centro de Valorização à Vida no Brasil, ele é um desses portais que oferecem auxílio emergencial 24 horas por meio de ligações gratuitas, através de um número, o número 188. E em caso de emergências, o SAMU, ele também pode ir até você e ajudar. Então, o autoextermínio não é a última opção. Muitas vezes as pessoas pensam que o sofrimento chega a um ponto tão extremo que para elas a única alternativa, a única porta que enxergam é essa, mas nós estamos aqui para dizer que não. A vida importa. Perfeito. Viver importa, por mais difícil que possa ser às vezes, mas estar vivo importa. Importa. O senhor quer falar mais alguma coisa? Na verdade, dizer que é importantíssimo o mês, né, o Setembro Amarelo. Isso é muito importante para todos nós, porque abre a porta para a discussão do tema. Não é o foco falar de autoextermínio, de suicídio. O foco é valorizar a vida, dar valor à vida. E tudo aquilo que nós damos o valor ideal se torna ouro. Então vamos valorizar a vida e fazer com que a vida tenha esse valor, né? Um diamante,
uma joia rara, e que a gente possa ajudar as pessoas que ainda não conseguem enxergar esse caminho da cura. Tudo bem? Então, pessoal, hoje nós entendemos um pouco com esta conversa sobre a importância do autocuidado, mas a importância também de ter um olhar empático, de ter compaixão com o próximo e, assim, cuidar dele também. Nós abordamos aqui temáticas como o Setembro Amarelo, sobre a valorização à vida, e aqui fica a mensagem. Você que está passando por esse tipo de sofrimento, busque ajuda. Há pessoas que se importam com você. Você pode não perceber isso agora, nesse momento em que a dor ela é tão grande e a esperança parece tão pequena. Mas há esperança. Há um motivo para sorrir. Embora hoje, talvez não seja esse dia, mas amanhã será um novo dia. E com ele vem novas oportunidades. Para você que está percebendo que alguém ao seu redor está passando por isso, olhe para esta pessoa com empatia, com compaixão. Faça, como o Dr. Omar falou, uma leitura da linguagem não verbal. Busque enxergar e, na verdade, ouvir para além do que é dito, pois isso que importa. E nesse processo, é o cuidado de não deixar de cuidar de si mesmo também, pois precisamos estar bem para cuidar do outro. Então, doutor Omar, o senhor gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Gostaria e, antes de tudo, agradecer mais uma vez o convite de Nós que vocês de estar aqui. agradecemos. É uma honra poder estar com vocês, uma responsabilidade tremenda, mas que me deixou muito feliz de poder falar sobre o tema. Dizer aos colegas profissionais de saúde, falar um pouquinho também para os nossos acadêmicos de medicina, que a vida é assim, é um dia após o outro, a cada dia é uma jornada. É muito comum que venha uma questão de autocobrança, o sofrimento por finalizar o curso de uma maneira rápida, né? Como se eu entrasse para o curso de medicina e já estivesse já querendo o meu diploma. Existe um caminho a seguir, e estou dizendo isso pelas percepções, né, de alguns alunos que a gente já acolheu em momentos difíceis dentro da instituição, com crise de ansiedade, enfim, e com ideação também em deixar de viver, achando que isso seja talvez aí uma resolução do problema, e na verdade não. Procure ajuda, busque, converse com os professores, procure alguém de sua confiança e vamos se cuidar. Serão médicos e esses médicos devem ter o que nós chamamos de saúde mental plena. No mais é isso, eu gostaria realmente de deixar esta mensagem. Muito obrigada, doutor Omar, pelas suas respostas, pela sua presença aqui conosco. E nós chegamos Obrigado. ao fim de mais um episódio do nosso Medcast. E se esse conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de comentar nas nossas redes sociais, dar vários likes no nosso conteúdo no YouTube e também mandar perguntas pelo nosso Instagram. E a nossa mensagem final é: cuidar da vida, cuidar da nossa saúde mental é importante. E se importar é um ato de coragem. Muito obrigada. Obrigado.